pessoas que creem em Cristo Jesus, foram salvas pela graça, creem na inerrância da Escritura, creem na Trindade, enfim, tudo aquilo que esse escopo da nossa fé cristã, eles creem. E eles têm pastora na igreja. Hum. Eles são crentes e tem algo esquerdista neles. Por quê? Porque o pastorado feminino você não tem base bíblica alguma. Se você quiser descobrir a origem do pastorado feminino, não procure na Bíblia. Procure em Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, ou seja, feministas. Porque veja que interessante. Veja como que o Wayne Grudem, ele tem 2 livros que ele fala sobre isso, Feminismo Evangélico. Olha que coisa interessante. Até 1850 não havia uma pastora sequer no mundo. Nenhuma igreja. A partir dali começa a surgir algumas. Mas olha que coincidência, ó. Até 1850 nada. 1848 acontece a primeira reunião oficial do movimento feminista, em Seneca Falls. Que coincidência. 1848, feminismo. 1850, começam a surgir pastoras. Que coincidência. Então, não tem base bíblica. É algo que tem a sua origem no feminismo. Totalmente. Algo recente, então. Exatamente. Totalmente uma origem no feminismo. E, por exemplo, você tem aí a segunda onda feminista, que acontece na década de 60. Aí tem um boom de pastora. Ou seja, antes das publicações feministas, passagens claras, como de Timóteo, não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, e ele dá a causa que não é a cultura grega, ele diz, porque Adão foi formado primeiro, ou seja, ele remete a Gênesis e não a cultura grega, porque essa é a explicação que eles dão, né? Não, é porque ali, é porque as mulheres gregas assim. Não. Ele remete ao Gênesis. Essas passagens, que hoje são consideradas polêmicas, não eram. Até o surgimento das publicações feministas. Até ali, todas, 100% das igrejas concordavam que aquilo ali vale para nós hoje, que não existe pastorado feminino. Então, tá vendo? Mas tem crente genuíno. Ele é cristão, ele creu em Cristo, ele foi salvo pela graça e ele crê em pastorado feminino. Então, tá vendo? Então tem crente esquerdista, sim. Então tem uma sementinha ali, então. Tem uns fermentos então, ali. Esse papo de dizer que crente esquerdista não existe, existe. Ele é cristão, ele se converteu genuinamente, ele crê em Cristo Jesus, mas ele tem valores esquerdistas atrelados a ele. O pastorado feminino é um deles, né? A gente podia citar outros. Vamos citar outro. Outro que é um valor feminista. A mulher vai ser conservada na missão de mãe. Olha, você pode frequentar a maioria das igrejas evangélicas. A maioria das mulheres são feministas. Das cristãs, reformada, pentecostal. Não quer ter filho. Os filhos estão largados ou na creche, ou numa escola, ou com a titia, com a vovó. Não cuidam dos seus filhos. A mulher conservada na missão de mãe, alguma tradução ainda traz assim, né? Será salva na missão de mãe. Nem vamos entrar na polêmica. Mas, enfim, alguma coisa bem grave está sendo dita ali. Mulher, missão. Né? Missionário é aquele que tem a missão de levar o evangelho. É o mesmo teor. É a missão de educar os seus filhos. E elas simplesmente saíram de casa. Por exemplo, Paulo vai falar, né, que a mulher sejam boas donas de casa. O que aconteceu que as mulheres hoje abandonaram o lar e abandonaram a criação dos filhos e terceirizaram a criação dos filhos? Isso é pauta esquerdista. Beth Friedan. Beth Friedan, na década de 60, escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Em cada página do livro dela, o livro dela é uma música de uma nota só. Cada página do livro ela diz a mesma coisa. Eu não estou exagerando, é cada página. Ela diz assim: todos os problemas femininos se resolverão no dia que as mulheres saírem de casa. O tema mística feminina é o seguinte: há uma mística no ar, de que a mulher será realizada em casa, que a mulher será realizada como esposa, como mãe. Isso é uma mística. Foi colocada por Freud na cabeça das mulheres, por empresários e por religiosos. Então, a partir dali, a mulher do lar recatada começa a ir pro ralo. Então, essa ideia que você vê hoje, as mulheres hoje cristãs, elas não são preparadas para casar, elas são preparadas para o mercado. E são cristãs. E se você começa a conversar com elas, você vê, crê em Cristo Jesus, foi salvo pela fé e tem uma pauta esquerdista interiorizada nelas. E se você é contra, você é considerado machista, né? E por quem? Por cristãs reformadas, pentecostais. Isso é só mais um exemplo de que tem sim
cristã, esquerdista.